Você tem vários sonhos para o seu escritório e sente que não está saindo do lugar? Sabe que precisa de uma ferramenta de planejamento estratégico e plano de ação para tirar os seus projetos do papel? Então hoje é o seu dia de sorte, pois eu vou te ensinar uma forma prática e gratuita de gerenciar os seus objetivos e alcançar eles. Olá, Devonautas, vocês estão bom? Eu sou Douglas, especialista em Pipefy para escritórios de advocacia, e se você está aqui é porque precisa de um pipe como este para tirar do papel cada projeto e ação necessários para crescer o seu escritório ainda este ano. Então já compartilhe essa aula com outros donos e donas de escritórios para que ninguém fique para trás. Nas últimas aulas eu te ensinei a construir ótimas ferramentas no Pipefy para te ajudar a gerenciar melhor a sua equipe. Inclusive, nessas aulas criamos uma database de colaboradores que também pode ser utilizada nesse pipe de hoje. Portanto, recomendo assistir as missões número 9 e 10. Mas agora vamos para o Pipefy. Como sempre, vamos acessar aqui pipefy.com, você pode criar a sua conta gratuita ou fazer o login. Se você ainda não criou a sua conta no Pipefy, eu tenho um vídeo curto de 1 minuto ensinando absolutamente tudo para você começar do zero no Pipefy. Vale a pena assistir. Eu já vou fazer o login aqui com o Google, que é muito mais fácil. Após efetuar o login, você tem que criar a sua organização se você já não tiver uma. Eu vou entrar aqui e vou selecionar aqui a nossa organização número 3. E aqui vocês podem ver, esse é o pipe que vamos criar do zero. Eu sempre tenho um já pronto aqui. E você também já pode pegar spoiler aqui da próxima aula, missão número 12, o que vai ser. Mas hoje vamos começar do zero, lembrando que aqui essa database azulzinha aqui de advogados e colaboradores, a gente criou ela na missão número 9, para utilizar também na missão número 10 e vamos utilizar novamente aqui na missão número 11, ou seja, tudo conectado na mesma database de advogados e colaboradores do seu escritório. Então eu recomendo você criar essa database também, mas é possível a gente fazer esse pipe de gestão de metas sem essa database caso você não queira. Vamos aqui clicar em criar um novo pipe, vamos criar do zero. Eu vou colocar aqui missão 11, gestão de metas, criar pipe. Como já estamos na missão número 11, é muito provável que você já tenha esgotado a sua organização gratuita no Pipefy, porque a versão gratuita só permite ter 5 pipes. Nesse caso, você tem duas alternativas, ou você assina o Pipefy para poder ter quantos pipes você quiser, tudo no mesmo local, ou então você divide, cria uma outra organização para ter mais 5 pipes gratuitos também. A dica que eu dou é você separar os modelos que são de gestão de clientes, como por exemplo um CRM, um pipe de pesquisa de satisfação, tudo que é vinculado a clientes colocar no mesmo pipe, na mesma organização, tudo que é de gestão interna do escritório colocar em uma segunda organização, e assim você separa, porque infelizmente as organizações não se comunicam, se você quiser conectar uma coisa com a outra não tem como, mas você também vai manter aí a sua operação de clientes tudo junto, e a operação interna tudo junto também em outra organização, sem precisar assinar o Pipefy. Fica aí a dica. Já estamos aqui dentro do nosso pipe criado do zero, ele sempre vem por padrão com essas 3 fases. A primeira coisa que vamos fazer é ajeitar essas fases, nomear, renomear elas. Nesse pipe de hoje vamos ter 5 fases, sendo as 2 últimas terminativas, então a gente já pode criar aqui uma outra fase marcada como terminativa, eu vou chamar ela de abandonados, vocês vão entender por quê. E aqui temos 2 fases, vamos criar mais uma, mas primeiro eu vou renomear essa primeira aqui. Vou colocar o nome dela como este ano, ou seja, são as metas que têm que ser feitas este ano. A próxima fase é 3 meses, ou seja, você vai filtrar as metas que você tem para realizar nos próximos 3 meses. E depois disso, vamos criar a fase este mês. Você pode colocar as cores que desejar. E com as fases definidas, a gente já pode definir também os alertas de atraso de cada uma delas. A gente clica aqui nesse botãozinho de engrenagem para editar a fase. Vamos em opções avançadas. E como essa fase se chama este ano, então, por óbvio, o tempo máximo é de 365 dias, ou seja, é um pipe aí que vai durar o ano inteiro, o card vai durar o ano inteiro. Podemos salvar. Vou trocar aqui para a fase 3 meses e, por óbvio, também vamos colocar aqui 90 dias para passar dessa fase, tá bom? Na fase este mês, vamos colocar um alerta de atraso de 30 dias, lembrando que aqui está em dias úteis e não corridos. E as 2 fases terminativas não precisa de alertas, mas podemos vir também agora nas configurações do pipe para definir o alerta de expirado. A gente clica em configurações do pipe, porque esse é um alerta do pipe inteiro, não só da fase. E vamos colocar também 365 dias. E esse campo aqui, de contar apenas de segunda a sexta, não marca ele, não deixa marcado, porque senão vira dias úteis. E aí a gente perde o controle das metas do ano. Vamos logo, sem perder tempo, já vamos configurar as etiquetas do nosso pipe, tá bom? Esse pipe de hoje é bem rápido, bem tranquilo. E quais são as etiquetas que vamos ter nesse pipe? A gente vai usar essas etiquetas para classificar a prioridade das suas metas. E nós vamos definir ao todo 10 projetos, então nós vamos precisar de 10 etiquetas de prioridade, de 1 até o 10. Eu vou colocar aqui a primeira é 1, se você achar que não faz sentido, coloca o contrário, coloca 10 como a prioridade mais alta. Eu vou colocar com vermelho para ficar um indicativo mais forte e vou criar todas as outras etiquetas aqui rapidinho. Prontinho, do 1 até o 10, botei uma escala de cores aqui, do vermelho até
o roxo, o violeta, para ficar até mais fácil de entender. Mas a sua prioridade número 1 nesse momento é entrar no meu canal do Telegram para receber mais conteúdos e novidades exclusivas de Pipefy. É só escanear esse QR Code ou clicar no link da descrição, te espero lá. Agora você precisa ter a sua database em mão, se você não tem, precisa criar uma, mas caso você não queira criar agora, tem como a gente prosseguir sem a database, porém eu recomendo fortemente que você tenha essa database sim, tanto para usar com outros processos, quanto para manter essas metas que vamos criar aqui, os cards que vão ser criados das metas de cada colaborador seu, vamos manter eles vinculados ao cadastro de database do colaborador. Então eu recomendo que você tenha essa database na sua organização do Pipefy, porém, se você achar que não faz necessidade, a gente pode prosseguir sem ela mesmo assim. Isso porque esse pipe aqui, além do campo de database, vamos também utilizar um campo de responsável, que na verdade cada colaborador vai ser responsável pelo próprio card, pela própria meta para gerenciar, um não vai mexer no do outro, e nós vamos garantir que isso funcione dessa forma. Para isso, a gente vem aqui em pessoas e vamos adicionar os colaboradores da sua organização, tá bom? Você pode clicar em convidar, eu vou selecionar minha outra conta, tá bom? Ele vai ficar como administrador, porque não tem como você diferenciar as funções de cada colaborador. Na versão gratuita, todo mundo é administrador. A gente clica em convidar, ele já vai aparecer aqui convidado na equipe, pode adicionar os demais colaboradores do seu escritório. Mas antes deles começarem a utilizar o Pipe e da gente seguir em frente, é muito importante virmos aqui nas configurações novamente do Pipe. A gente já tinha feito aqui a parte dos alertas expirados e logo abaixo temos as permissões de acesso ao Pipe. Nós vamos colocar ele como privado, ou seja, só vai acessar ele quem a gente convidar para fazer parte dele. Outros que você não quiser que faça parte desse Pipe não vai conseguir entrar nele. E é muito importante também a gente habilitar isso daqui, essas opções de edição de cards, onde as pessoas desse Pipe só podem editar os cards atribuídos a elas, ou seja, só quem criar o card e se colocar como responsável daquele card vai poder mexer naquela meta, visualizar e tudo mais. Outras pessoas não vai ficar mexendo na meta de outro colaborador. E também vamos habilitar a opção de os cards só podem ser excluídos pelos administradores desse pipe. Na versão gratuita isso não faz muito sentido, porque todo mundo é administrador, então todo mundo vai poder deletar. Mas se você utiliza o Pipefy na versão paga, então é bom colocar isso daqui e definir muito bem quem que vai ser administrador do seu processo e quem não vai ser. O formulário inicial que vamos construir daqui a pouquinho, ele possui muitas informações, muitos campos, contextos e orientações. E será muito mais fácil para você ter acesso a um documento para ir copiando as perguntas e criando os campos. Muito mais fácil do que eu ir ditando aqui e você ter que escrever palavra por palavra, porque são realmente muitos campos. E para baixar esse documento, basta acessar a nossa área de membros, ou escaneando esse QR Code, ou pelo link da descrição. Você faz o seu login, ou torne-se membro do meu site gratuitamente. E aproveite para conferir também no nosso site o novo cronograma das próximas aulas do nosso canal. Então baixe lá o documento da aula 11 para podermos ir para o formulário inicial. Vamos clicar aqui em criar novo card para editarmos o formulário inicial. Ele está vazio, como você pode ver. E o primeiro campo que vamos adicionar é o campo de conexão de database. Eu coloquei o título de selecione o seu cadastro. Vamos selecionar aqui a database de advogados e colaboradores. Função de campo pesquisar cards, único item e campo obrigatório. E a gente salva aqui essa opção. E o próximo campo que vamos adicionar é o de responsável. O campo de database vai vincular a meta ao card do colaborador. O campo de responsável vai definir que é só esse colaborador que vai poder editar e mexer nos seus próprios cards de metas, tá bom? Para evitar que outros mexam nas metas dele. Adicione o responsável, vamos colocar como campo obrigatório e salvar. E agora vamos para o primeiro passo desse nosso planejamento para gestão de metas. A gente vai puxar aqui um campo de texto dinâmico para colocar um textinho de passo 1. Esse texto tá lá bonitinho na ordem certinha lá no documento que você vai baixar. Passo 1, estabelecendo metas. Eu vou salvar aqui para a gente definir onde que começa passo 1, passo 2 e passo 3, bem tranquilo. E o primeiro campo realmente que vamos adicionar aqui, que faz parte desse planejamento, é um campo de texto longo. A grande maioria dos campos que vamos adicionar são texto longo e texto curto. Então eu vou colocar aqui a primeira pergunta, vou até numerar para ficar mais fácil. Para você dizer que seu escritório de advocacia teve sucesso, o que ele precisa ter atingido em 5 anos? Sempre todos os campos obrigatórios, vamos salvar. E a pergunta número 2, novamente campo de texto longo. Para alcançar essa meta, o que precisa ser feito este ano? A gente salva aqui, vou numerar como 2, salvar. E esse é o primeiro passo, você definiu qual que é o seu objetivo a longo prazo de 5 anos e o que você precisa fazer neste ano para já começar a ficar mais próximo desse seu objetivo. Vamos agora campo dinâmico para colocar o passo número 2, a gente vai estabelecer 10 projetos que devem ser realizados neste ano para te deixar mais próximo desse objetivo de 5 anos, tá bom? Então a gente vai salvar aqui, passo 2, e a gente vai estabelecer 10 projetos. Então vamos colocar 10 campos de texto curto
curto para escrever o projeto número 1, projeto número 2, projeto número 3, 4 e assim por diante. A gente vai nomear, dar nomes a esses projetos, a esses objetivos, essas metas menores que vão te deixar mais próximo do seu objetivo de 5 anos de escritório, né? O sonho que você quer ter de ver o seu escritório daqui a 5 anos. Vamos colocar como obrigatório. Você pode duplicar esse campo aqui, se você achar mais fácil, e aí você coloca projeto 2, escreva aqui o projeto 2 e assim por diante até o 10. Aqui já criei todos do 1 até o 10, todos obrigatórios, campo de texto curto, e você vai então aqui definir esses 10 projetos para te levar mais próximo desse objetivo de 5 anos. Agora o passo número 3, outro campo dinâmico, terceiro passo, a gente vai escolher qual o primeiro projeto que a gente vai dar prioridade para poder te deixar mais próximo dessa meta de 5 anos. O lance é que, na prática, a gente vai preencher tudo isso daqui 10 vezes, tá bom? Ou seja, até o passo número 2 vai se repetir, tudo igual em todos os casos que você vai criar, e a partir do terceiro passo, a gente vai escrever toda vez, vai selecionar um projeto novo. Então você vai criar um card para o projeto número 1, um card para o projeto número 2 e assim por diante até o 10. Nossa, mas vai dar muito trabalho, Douglas, para poder ficar preenchendo tudo isso de novo. Calma que você vai ver que não é esse trabalho todo. Tem um truquezinho que eu vou te ensinar no final para ficar mais fácil de preencher isso daí. E é uma vez só que você vai fazer isso. Você vai ter o ano inteiro para executar esses projetos, tá? 365 dias para você realizar esses projetos, te deixar mais próximo desse objetivo grande de 5 anos. Então, fique calmo. O terceiro passo é esse. Vamos escolher o primeiro projeto e depois o segundo, depois o terceiro e assim por diante. Então, precisamos ter um campo de texto curto para escolher qual o projeto selecionado da vez do card, né? E spoiler, esse daqui vai ser o título do card, é qual o projeto selecionado. A gente coloca como campo obrigatório e salvar, ele já aparece aqui no finalzinho. E agora tem uma série de perguntas que vão servir de parâmetro para você realmente entender esse projeto seu, a importância dele e botar ele em prática. Então vamos puxar outro campo de texto curto e vamos querer saber qual o resultado esperado desse projeto. Às vezes você pensa que é um projeto legal, mas o resultado não é lá essas coisas, não vai te deixar tão próximo do seu objetivo, da sua meta de 5 anos. Então é importante pensar nisso também. Eu gosto de colocar um campo de texto curto para realmente não ficar escrevendo coisa demais, ser uma coisa mais objetiva e mais direta. Outro campo de texto curto que vamos adicionar aqui é quais os critérios de sucesso do seu projeto, porque você precisa saber em que momento que esse projeto está concluído, né, em que ele realmente deu certo, funcionou, porque não é uma simples tarefa que você faz, está feito, não feito. É um projeto, é grande, tem vários passos ali no meio, demanda várias coisas, pode demorar mais de um mês, etc. Então precisa ter esse parâmetro também, quais são os critérios de sucesso do projeto. Mais um campo de texto curto, por que esse projeto é importante, é bom anotar isso daí, entender a importância desse projeto. E mais um campo de texto curto para anotar os recursos disponíveis, o que você já tem em mãos que é suficiente para você executar esse projeto, ou o que falta, né, você ter para poder executar, o que você precisa ter em mãos para seguir em frente com esse projeto. E agora as últimas perguntas são mais cruciais, e por isso a gente vai usar até um texto longo para você escrever melhor. A gente vai colocar aqui, para que você conclua esse projeto em um ano, o que precisa ser feito nos próximos 90 dias. Ou seja, é um projeto a ser feito durante um ano inteiro, mas tudo tem um começo. Você vai definir o que vai ser feito nos próximos 90 dias, por isso que a gente tem aquela fase de 3 meses. E também, vamos colocar aqui campo obrigatório, e vamos pegar outro campo de texto longo para anotar o que será feito nos próximos 30 dias, por isso que a gente tem a fase lá também de 30 dias este mês. Vou colocar como campo obrigatório e vamos salvar aqui. Agora você deve estar se perguntando, e a etiqueta de prioridade, né? Vamos colocar aqui no final de tudo, ou seja, depois de você ter escrito tudo isso, você já pensou muito bem sobre o seu projeto. Vamos buscar aqui um campo de etiqueta e perguntar qual a prioridade desse projeto, e é bom você selecionar uma só, tipo assim, se você selecionar a prioridade 1 para esse projeto, o próximo não pode ser prioridade 1 também, tem que ser 2, e o próximo 3, e assim por diante, como se fosse uma numeração mesmo de cada projeto. Vamos colocar aqui um campo de data, e não de data de vencimento, é de data normal, para definir o limite para concluir esse projeto. Campo obrigatório, vamos salvar. E agora o quarto e último passo, que é só uma orientação para você clicar em enviar novamente para planejar o próximo projeto e repetir isso com todos os 10, tá? O Pipefy vai te ajudar a não precisar preencher tudo novamente, ok? Eu vou ensinar como que isso funciona. Mas, basicamente, o formulário inicial é tudo isso, tá bom? É bem simples, mas é extenso, então podemos já ir para a próxima etapa do nosso Pipe. Mas a primeira meta que você precisa cumprir para que seu escritório cresça é a mais fácil de todas, é só clicar no botão de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhuma aula, pois tudo que eu te ensino aqui gratuitamente é resultado de anos de experiência diária com várias empresas e escritórios de advocacia, e você não vai encontrar isso em nenhum outro lugar, eu te garanto. Então, junte-se a mim e vamos crescer juntos. Feito o convite, podemos agora partir para o formulário das fases. A gente clica aqui em editar a primeira fase. Em todas elas a gente vai adicionar um campo de texto longo, todas exceto as terminativas. Qual que é o primeiro conjunto de ações a ser feito desse projeto? Porque tudo tem que começar de algum ponto, você tem que iniciar alguma coisa, correr atrás de informações, planejar outras questões, ver a viabilidade. Então tem certas coisas que você precisa fazer antes de tudo para estabelecer esse checkpoint número 1, as primeiras etapas do seu projeto. A gente vai salvar e vamos colocar aqui também uma data de vencimento. Essa data de vencimento
sim vai se chamar checkpoint 1, tá bom? A gente coloca também como obrigatório. Você vai completar, então, anotar esse conjunto de ações do projeto, botar a data de vencimento até que dia que você precisa cumprir ele e vamos avançar para frente, para 3 meses. Aqui na fase de 3 meses, vamos colocar outro campo de texto longo. Vou colocar novamente aqui aquele texto, porém esse vai ser o segundo conjunto de ações do projeto e vamos colocar novamente uma data de vencimento para o checkpoint número 2. Todos os campos obrigatórios, vamos salvar e para a fase este mês, tudo igual. Um campo de texto longo, terceiro conjunto de ações, vamos salvar e um campo de data de vencimento. Checkpoint número 3, campo obrigatório, vamos salvar também. E para finalizar nessa fase este mês, a gente vai adicionar um campo extra que não tem nas outras, é um campo de texto curto e muito importante, como você irá comemorar a conclusão desse projeto, porque não adianta só ralar, você tem que sentir o gosto da vitória também. Esses projetos vão te levar para mais perto da sua meta de 5 anos. Se eles forem bem planejados e você for rigoroso e disciplinado em cumprir eles no seu dia a dia, na sua semana, no seu mês, eles vão funcionar, tá bom? Então, vamos colocar aqui como campo obrigatório, salvar. Você pode adicionar outras fases aqui além dessas. Eu coloquei apenas 3 meses este mês, porque até no formulário inicial a gente pergunta o que tem que ser feito nos próximos 90 dias, o que tem que ser feito nos próximos 30 dias. Então, você fique livre se você quiser adicionar uma fase de 6 meses, uma fase de esta semana, uma fase de hoje, você também pode adicionar para ficar mais completo as suas fases. Feito isso, vamos novamente nas configurações do Pipefy. A gente já foi uma vez para a questão do alerta, a gente foi de novo para ver a questão das configurações, só que tem algumas informações aqui em cima que são importantes da gente configurar também nesse pipe. A gente pode configurar os itens desse pipe, normalmente eles são chamados por padrão de cards, mas você pode chamar ele aqui de metas, tá bom? São uma meta, 2 metas, 3 metas e assim por diante. O título do card é importante a gente colocar, não é o cadastro, né, do colaborador, a gente tem que colocar o projeto selecionado, esse que vai ser a meta. Em subtítulo a gente pode adicionar, por exemplo, o responsável para aparecer também, porque nesse caso vai aparecer o nome e não a foto. E a gente pode colocar também aqui os checkpoints, checkpoint 1, checkpoint 2 e checkpoint 3, porque aí fica bem claro ali quais são as datas que você tem para botar as suas tarefas em ação. E por fim, o botão aqui de criar cards, ele por padrão vem criar novo card. Eu gosto de colocar um verbo de ação curto e simples que indica aquilo que a gente vai estar fazendo. Como a gente vai estar planejando essas metas, então vou colocar planejar. Não tem que clicar em salvar nada, ele já salva tudo automaticamente, é só fechar aqui. Se quiser dar um F5 para conferir tudo funcionando, pode ficar à vontade. Quando a gente dá o F5, você pode ver que o botão aqui de ação já mudou para planejar. Condicionais não precisa nesse pipe, a gente não tem nenhum campo que precisa ser condicionado. Relatórios e painéis também não precisa, porque a grande maioria das perguntas do formulário, dos campos que a gente utilizou, foi campo de texto curto e texto longo. E esses campos não servem para fazer métricas, para ter dados assim de metrificáveis de números, né? São campos que vão ter palavras ali escritas, cada um vai escrever uma coisa diferente, não tem como. E o que a gente pode fazer é filtrar. A gente utiliza aqui essa função de filtrar cards, a gente pode filtrar tanto por etiquetas, e aí se a gente clica em 1, vai aparecer todos os projetos que são prioridade 1, máxima prioridade de todos os seus colaboradores e as suas também. A mesma coisa se a gente coloca a prioridade 2, e podemos filtrar também por pessoas, filtrar as tarefas de cada colaborador para ele poder enxergar somente os cards e as tarefas dele, tá? É muito útil, muito importante isso para não tentar mexer em card que não é seu, não é de sua responsabilidade e fica mais fácil de encontrar. Então filtrar sempre por pessoas e por etiqueta para ir dando andamento aos seus cards. Não precisa criar relatórios ou painéis nesse pipe. Automações também não precisa, porém eu pensei em 2 automações que vamos criar aqui, que pode ajudar a meio que botar as tarefas para avançar. Se você esquecer de movimentar o card, então a gente vai criar uma automação para movimentar esse card e automaticamente jogar ele para a fase de, faltam 3 meses para você cumprir sua tarefa, falta 1 mês para você cumprir sua tarefa. Então, para dar seguimento a isso e o colaborador não se esquecer, não deixar parado, o Pipefy meio que obrigar ele a botar em andamento realmente essa tarefa. Então a gente vai clicar aqui em criar uma nova automação, a gente vai utilizar a automação, o gatilho do alerta acionado. Por quê? Lembra que em cada fase a gente colocou um campo de data de vencimento? Então isso a gente vai usar como alerta ao card vencido. Quando ele vencer, a gente vai mover ele para a próxima fase. Então a gente precisa também definir qual que é a diferença de uma fase para outra. Então vamos colocar aqui uma condicional. Quando o card vencer, né, der um alerta ali de vencido e a fase atual dele for igual a este ano, ele tem que mover automaticamente para a fase 3 meses. E aí a pessoa ela vai receber já por e-mail a notificação de que o card dela está vencido. Quando ela vier, ela vai ver que ele já está na fase 3 meses, ela vai ter que botar uma nova data de vencimento ali para daqui a 3 meses. Criar essa automação, eu vou chamar ela de 3 meses, mover para 3 meses, e vamos também duplicar ela para fazer a próxima, porque é bem semelhante. A gente só vai alterar aqui a condicional, a fase vai ser 3 meses, e nós vamos mover para
este mês. Então eu vou renomear aqui para este mês. E vou salvar essa automação e habilitar ela. Falta uma última etapa para concluirmos mais esta missão. Então, se essa aula está sendo útil para o seu negócio, não se esqueça de demonstrar isso com aquela curtida. Assim, você estará me ajudando a alcançar a minha meta de espalhar a palavra do Pipefy para o máximo de escritórios e empresas possível. Por isso, eu conto com seu apoio e agradeço de coração. Antes de utilizarmos o nosso Pipe, a gente precisa configurar o formulário público. Como assim configurar o formulário público? Esse não é um Pipe que é só para ser preenchido de quem está de dentro dela? Sim, porém, a gente precisa ter esse formulário público para criar os cards de fora do Pipe para utilizar aquela função de preencher novamente para ficar tudo mais fácil. Então vamos ativar aqui o formulário público, vamos personalizar o nosso formulário. Eu vou colocar aqui uma logo da minha empresa, vamos botar um nome aqui, pode ser gestão de metas, pode ser planejamento estratégico, pode ser plano de ação, como você preferir. Você também pode colocar uma descrição desse formulário. O botão aqui eu vou colocar igual o botão lá de criar um novo card, eu vou colocar planejar. Plano de fundo eu vou procurar aqui por xadrez, vou pegar essa imagem aqui que eu gostei, né? Planejamento estratégico, né? O xadrez é o jogo da estratégia. Você pode colocar aqui, selecionar uma cor, ou personalizar, colocar uma cor personalizada, exatamente de acordo com a sua marca. Aqui o rastreio de solicitações a gente vai desativar para não ficar recebendo e-mails desnecessários, o seu colaborador não ficar recebendo e-mails desnecessários na caixa dele. A logo do Pipefy na versão gratuita não tem como remover, e na versão paga, só se você tiver o plano Enterprise ou o Profissional, o plano Business, que é o mais baratinho, também não deixa tirar a marca d'água do Pipefy. Mas a gente também tem que permitir mais de um envio e permitir o preenchimento automático. Isso daqui que é o segredo que vai facilitar a gente preencher, e quando a gente for fazer o teste vocês vão ver funcionando. Deixa tudo isso daqui preenchido e podemos salvar somente isso, já tá bom. Agora a gente copia esse link, manda para o seu colaborador ou você mesmo começar a planejar os seus projetos e objetivos. Já estou aqui com o nosso formulário aberto, formulário público, tá bom? Personalizado, e vamos começar a preencher aqui ele como um teste. Eu já criei aqui um cadastro na database de colaboradores como teste, tá bom? Eu vou selecionar também o meu perfil aqui para somente eu conseguir alterar esses cards, mover eles e tudo mais. E aqui o passo 1, vamos responder, né, qual que é a nossa meta, qual que é o projeto número 1, qual que é o projeto número 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante até o 10. Aí qual que é o projeto selecionado? Eu vou colocar aqui projeto número 1 e a gente vai respondendo todas as informações, planejando. No final a gente coloca qual que é a prioridade, vou colocar número 1 aqui. Data limite eu vou colocar aqui o final do mês de abril de 2023. Aqui tem aquele aviso, né, o quarto passo para enviar novamente, e vai funcionar da seguinte forma. A gente clica em planejar, a sua solicitação foi recebida pelo Pipefy, e aí você clica para preencher formulário novamente. Quando a gente faz isso, ele preenche tudo de novo, como se a gente nem tivesse enviado. A única coisa que você vai ter que fazer é selecionar o cadastro de novo. Não sei te dizer por que o Pipefy ele já não seleciona automaticamente o cadastro, mas tem que selecionar de novo. Essa parte do passo 1 e passo 2 toda vai ficar repetida. Somente vamos alterar o passo 3 e vamos alterar também, né, os passo a passo, as informações de cada um dos projetos. A gente troca aqui a prioridade por etiqueta número 2, porque a prioridade 2 é o segundo projeto. Vamos colocar outra data limite para ele, vamos colocar aqui dia 31 e vamos planejar. Eu vou fazer isso novamente para a gente ter mais um card de teste para mostrar de exemplo para vocês, e vou planejar, e você vai repetir isso até completar todos os 10 projetos que você tem. Enfim, esse é mais um dos modelos de pipes que eu crio diariamente, mapeando os processos de diversos escritórios. E eu adoraria conhecer o seu escritório também e te ajudar a escalar e crescer cada vez mais a sua operação. Então preencha o formulário desse QR Code ou no link da descrição, que eu vou marcar a nossa reunião de viabilidade sem custo para conversarmos sobre o seu negócio, as suas metas, os seus processos, os seus projetos. Lembrando que as vagas são limitadíssimas e já estão se esgotando, então não espere para depois. Missão cumprida, espero ter te ajudado a planejar melhor as metas do seu escritório. Desejo muito sucesso e muito boa sorte nos próximos 3 meses, no próximo ano, nos próximos 5 anos, que realmente você consiga cumprir os seus objetivos. Os links úteis e a playlist com todas as aulas encontra-se sempre na descrição, e na próxima missão eu vou te ajudar a gerenciar suas petições. Esse pipe é novinho, acabou de sair do forno, então não perca. Partiu!